Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico do projeto Estudando o Ambiente R. É um imenso prazer estar aqui com vocês, mas antes de mais nada, gostaríamos de pedir para que, se vocês que já nos acompanham e não se inscreveram no canal, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like e ativem o sininho para que o alcance dessas videoaulas possam voar dimensões do qual alguns outros estão buscando por conhecimento e o que só falta é uma conexão. Eu sou o Ben David e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos com a nossa aula 19. Para quem não assistiu na realidade estamos com a aula 20. Para quem não assistiu a aula 19 sobre pacotes, esta aqui é uma continuação porque nós fizemos algumas afirmações lá, do qual nós dizemos assim: anexamos um pacote, carregamos um pacote. E o que vem a ser anexar ou carregar um pacote R? São essas coisas que nós vamos tratar na aula de hoje, nessa 20ª aula. Se vocês não assistiram a aula 19, dá uma parada nesse vídeo, volta lá, assiste e depois retorna para dar continuidade às videoaulas do R Básico. Se vocês querem mais informações sobre o R Básico, aqui nós temos a tarja, em que temos todas as informações de descrição para que você possa ter acesso aos materiais, dentre outras coisas, do R Básico. Dito isso, vamos lá para a nossa aula. Gostaríamos de enfatizar nossa filosofia de trabalho com o selo Democratizando Conhecimento, em que uma das vias de publicação sempre dos nossos materiais são disponíveis gratuitamente. Gostaríamos de agradecer o SEAC e ao FSJ por nos dar esse acesso do qual podemos emitir os certificados, e ao FSJ nos permite, quanto ao ambiente de trabalho, fazer com que demandas que consigamos fazer internamente na instituição, que possamos estender para toda a sociedade, e isso é fruto do R Básico, do qual estamos dando tudo de forma gratuita para que aqueles que tenham e que queiram obter conhecimento sobre o ambiente R, está disponível para todos vocês. Temos o nosso livro de apoio, em que a versão física ela é comercializada, mas a versão digital ela é gratuita. Dá uma olhada lá na página do nosso curso, em que nós temos as vias de link para o acesso do livro físico e o acesso do livro digital. O digital está nas versões PDF e Bookdown. Sem mais, perguntamos: o que significa instalar, anexar e carregar um pacote? Bem, de antemão, quando nós falamos que as formas que nós temos de compactação de pacotes, nós falamos que nós tínhamos as versões tar.gz e a .zip. A tar.gz é aquela em que nós conseguimos entrar no submundo do pacote, ver os scripts, o que é que está escrito, quais as outras linguagens que podem estar envolvidas lá dentro, tudo isso a gente tem acesso. O .zip, nós vamos ter a versão dela binária, e aí nós não temos acesso diretamente aos scripts R. Então, o que é que significa instalar? Instalar significa pegar esse arquivo compactado, descompactá-lo e inseri-lo na biblioteca, isto é, no diretório onde estão instalados os demais pacotes no ambiente R, na sua máquina. Isso não implica que, ao instalar um pacote, as funções já estejam disponíveis a nível de usuário, propriamente dita. Não. Alguns pacotes têm suas complexidades e eles precisam de alguns acionamentos de carregamento, de banco de dados. Alguns outros que estão em outras linguagens precisam ser acionados, e aí a gente precisa fazer o carregamento, vamos pensar assim, dessas coisas adicionais, bem como do pacote.
Carregar um pacote, ele não tem um cunho muito prático, porque a gente não consegue ter acesso diretamente a ele, a menos exceto por uma situação. Porque a forma mais viável significa anexar o pacote. O que representa anexar o pacote? Como premissa, anexar um pacote já implica no carregamento do pacote. Mas anexar o pacote significa que existe um ambiente namespace do pacote onde está os espaços de nome, seja de funções, de dados, que existe internamente no pacote, e há uma espécie de clonagem para o que a gente chama de ambiente de pacote. Este ambiente de pacote, ele automaticamente é colocado numa estrutura que a gente chama caminho de busca no R. É uma hierarquização de ambientes por onde o R procurará por nomes ou funções dentro do ambiente em si, do ambiente que eu falo da linguagem. Então, existe uma hierarquização de caminhos de ambientes, do qual existe ambientes de pacotes, pode ter aquela condição lá do attach, nos data frames, etc, etc. Sempre o primeiro ambiente que vai existir no R será um ambiente global, que é onde a gente geralmente trabalha no console e as ligações vão sendo guardadas nesse primeiro ambiente. Só que existe justamente alguns pacotes nativos que eles já estão carregados e anexados momentaneamente, instantaneamente ao ato de se abrir o R, porque são as funções básicas que existem para que a gente possa utilizar a própria linguagem. Então, nesse sentido, a anexação, ela pega o ambiente namespace do pacote e clona num outro ambiente, trazendo as mesmas ligações no ambiente que a gente chama ambiente de pacote, desse pacote referido, e joga no caminho de busca. O que é que isso implica? Implica que na hora que eu tiver anexado, e como é que a gente anexa um pacote? A gente anexa um pacote justamente usando aquelas funções que nós falamos nas aulas anteriores, que é o library ou o require. Com essas duas funções, nós conseguiremos anexar o pacote, isto é, clonar o ambiente namespace e colocar no ambiente de pacote no caminho de busca. Significa dizer que, por exemplo, se nós tivermos um pacote específico e anexar o caminho de busca, eu não preciso mais estar dizendo que eu quero pegar uma função no pacote tal. Lá no caminho de busca, basta eu digitar um nome de uma função que está nesse pacote e o ambiente R vai procurar por si só onde é que existe um nome ligado a um objeto no R em algum desses ambientes que está no caminho de busca. Isso acaba fazendo com que o R tenha uma espécie de organização que procure as ligações aonde deve procurar e que haja uma otimização de processo de funções de utilização. Vamos ver mais algumas coisas antes da gente entrar no RStudio propriamente dito. Vamos lá. Então, anexar um pacote. Nós vamos usar essas duas funções como nós falamos anteriormente. Temos a questão do caminho de busca, que nós vamos ver como é que nós acessamos esse caminho de busca. E vamos lá. Nós acessamos o caminho de busca justamente com a função search. Veja como nós falamos anteriormente que na hierarquização, que ela ocorre assim em linha, nós temos diversos ambientes de pacotes que são clonagens de ambientes namespace. Se lembra aquela estrutura que nós falamos lá na aula de pacotes? Uma estrutura dentro de um pacote chamado namespace, em que a gente dizia quais os pacotes que exportaria, que não exportaria. Ele está interrelacionado com justamente o ambiente namespace, que por consequência está interrelacionado com o ambiente de pacote.
Então veja o que é que acontece. Com essa função aqui, search, eu consigo verificar como é que o R procurará pelas ligações de nomes a objetos. O primeiro ambiente, nós já falamos que o objeto que armazena estas ligações é justamente os ambientes, ou o objeto ambiente, e que em R nós temos diversos ambientes, diversos objetos ambientes, que fique claro nesse sentido, mas a primeira ligação, o primeiro ambiente pelo qual o R procurará pelas ligações será o ambiente global. E aí o que é interessante? Se aqui ele não achar a ligação, ele vem para o posterior. É uma hierarquização. Veja que se ele não achar no posterior, ele vai procurando até buscar pelo último. Se ele chegar no último e não achar, ele vai retornar no console ao você ter digitado uma função e ele não encontrar a ligação desse nome a um determinado objeto, ele vai retornar um erro dizendo que não existe esse objeto no R. Isto é, não existe essa ligação do nome com o objeto nesses pacotes, nesses ambientes que estão no caminho de busca. E aí, o que é interessante? Olha só, quando eu já instalei um determinado pacote, no caso o Midrange MCP, e vou anexar, o que é que acontece? Automaticamente ele passa a vir a ser posterior ao ambiente global. Nós não aprofundamos ainda sobre ambientes, mas nós dissemos em algumas aulas anteriores que sempre o ambiente ele tem uma hierarquização e o que a gente chama de ambiente superior. Então, sempre o que vai acontecer ao anexar um pacote no caminho de busca, ele sempre será o ambiente pai do ambiente global. Significa dizer, se a ligação que eu procurar não achar no ambiente global, ele vai procurar justamente nesse primeiro ambiente de pacote que você anexou. No caso, o ambiente de pacote do pacote Midrange MCP. Então, o que é que vai acontecer? Tinha uma função lá que nós tínhamos usado anteriormente, que era o mr/plot. Logicamente, mr/plot não existe no ambiente global. Tecnicamente, se eu estou abrindo agora e só anexei o pacote Midrange MCP, não tenho nada no ambiente global. Logicamente, ele entra no caminho de busca e diz, existe alguma função de nome mr/plot? Não, não existe não. Então, procure no ambiente pai do ambiente global. E aí ele vem para o ambiente de pacote Midrange MCP. Não achando aqui, ele vai procurar em todos os outros, até que se ele não achar essa ligação, ele retorna um erro dizendo que não existe esse nome em nenhum dos pacotes que estão no no caminho de busca. Então, é assim que ocorre a procura dos nomes no ambiente R. É justamente olhando para o caminho de busca. Vamos lá. O que é que nós temos mais? Aqui, por exemplo, ao ter anexado o pacote Midrange MCP, eu acionei a GUI que existe nesse pacote por meio da função GUI Midrange MCP. E ele mostra para mim, sem eu precisar identificar o nome do pacote, apresentando apenas a função, ele já busca pela ligação desse nome ao referido objeto, que nesse caso é uma função. Carregando um pacote. Bem, carregar um pacote significa, nós não temos uma via direta, mas automaticamente usar o operador dois pontos, significa que nós vamos acessar sem precisar anexar ao caminho de busca o pacote, nós vamos acessar uma função em um pacote, simplesmente no ambiente namespace dele. Vamos pensar assim, sem precisar com que ele clone esse ambiente namespace do pacote para o caminho de busca por meio do ambiente de pacote. Isso é um tanto já complexo, então necessita que você complemente essas informações que nós estamos falando no nosso livro, capítulo 9, sobre a questão de ambientes, tá? Então, nesse caso aqui,
o pacote não anexa ao caminho de busca. Vejamos, aqui novamente eu estou usando a função search e estou mostrando para vocês o caminho de busca. O que é que vai acontecer aqui na sequência? Eu vou acessar uma função mrwrite do pacote midrange MCP pelo operador : e veja, estou acessando essa função e ele está imprimindo para mim um conjunto de resultados, do qual eu, ao verificar novamente search, veja que não tem o ambiente de pacote midrange MCP. Isso implica que eu estou fazendo economia de possíveis problemas que podem acontecer. De que forma? Pode acontecer que exista funções de nomes iguais em um pacote com outro. O que tiver em primeiro na hierarquização é o que será chamado. Não sei se vocês se lembram, numa das aulas anteriores, quando nós criamos a função min. E quando nós criamos essa função min, nós criamos ela dentro da lista e usamos um attach. Aconteceu aquele mesmo problema de sobreposição, porque automaticamente, com a função attach, ela cria um ambiente temporário que armazena as ligações que existem nos objetos, nos elementos de uma lista. E ela será o ambiente pai do ambiente global, da mesma forma. O que acontecia? Esse ambiente, ele era ambiente pai, e onde é que estava a função min? A função min estava no ambiente de pacote base. Só que o que acontece? Como o nosso ambiente temporário estava primeiro do que o ambiente de pacote base, a procura achava primeiro nesse ambiente temporário que armazenava essas ligações do data frame e que posteriormente imprimia para mim uma frase que a gente colocava nada feito ou alguma coisa desse tipo, e não resultava para mim no cálculo da média aritmética. Então é por meio dessas situações que, em algumas situações de criação de código, é preferível utilizar este recurso do que anexar ao caminho de busca determinados pacotes. Mas aí temos que usar com cautela. Quando muitas funções serão utilizadas, muitas vezes se faz necessário ter que anexar de fato o pacote para utilizar essas funções sem precisar estar usando esse operador : a todo momento. O que é que nós temos aqui? É isso. Bem, e as situações? Que situações eu devo anexar e devo carregar? É justamente isso que a gente acabou de falar. Nós temos os prós e contras. Perceba que nós vamos anexar um pacote quando nós precisaremos utilizar muitas funções desse referido pacote. Sendo necessário usar apenas uma função, para que eu vou anexar? Para trazer mais ligações no caminho de busca, podendo causar conflitos entre ligações de nomes de mesmo nome com outros objetos, para que ao invés eu simplesmente chame uma função. Então, ao invés de anexar e ter diversas ligações ao caminho de busca, de nomes a objetos, a gente simplesmente usa o operador : e simplesmente carrega sem anexar. Ao passo que precisaremos de muitas funções, de fato, precisaremos de muitas funções em um determinado pacote, então nessa situação a gente de fato vai anexar. Implicações que nós falamos foram justamente essas. Às vezes, um pacote, quando está anexado, a última anexação que foi feita de um pacote, ele será sempre o ambiente pai do ambiente global, então ele terá prioridade. Se você tiver em pacotes posteriores ao caminho de busca e tiver ligações de mesmos nomes a objetos diferentes, aquele que tiver justamente na condição de ambiente pai do ambiente global terá preferência e automaticamente pode não ser aquilo que você deseja.
Era isso que nós queríamos falar. Veja, o entendimento sobre a anexação e automaticamente o caminho de busca é algo importantíssimo que existe no R, e passamos por diversos problemas que a gente às vezes nem entende como é que acontece. Aconteceu um determinado bug, um determinado problema e eu não sei por que aconteceu. Pode ter sido justamente pelo entendimento ou pelo não entendimento sobre esse tipo de objeto, ambientes e diversos ambientes que existem no caminho de busca. Era isso que queríamos tratar. Complementem esta videoaula com os capítulos referidos que fala sobre caminho de busca e também sobre ambientes. E ainda assim, havendo dúvidas, entre em contato pelas nossas redes sociais, pela nossa página profissional e para vocês que estão inscritos no nosso curso, lá no nosso grupo do WhatsApp. Sem mais, lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!